Olá a todos, meu nome é Bernardo Sola e estamos aqui para o primeiro episódio do podcast CS. Antes de mais, desejar um bom ano a todos que estão a ver. E hoje, no primeiro episódio, iremos falar sobre a atualidade esportiva em Portugal, mais concretamente da primeira volta do campeonato 2024-2025. Olá a todos, sou o Rui Sousa, do terceiro ano do curso de Comunicação Social e hoje, exatamente como o Bernardo estava a falar, vamos falar sobre a primeira volta do campeonato, perceber se a opinião dele e a minha batem certo, se a vossa opinião aí que nos estão a ver também concordam connosco ou não, e depois deixem nos comentários para nós depois também debatermos e percebermos se estamos todos alinhados, se há um favorito de facto ao campeonato ou não. Portanto, sobre a liderança do campeonato neste momento, e falando dos três grandes, obviamente, temos Benfica, Porto e Sporting. Sporting primeiro, Porto em segundo com menos um jogo, pode chegar ao primeiro lugar, e o Benfica em terceiro, que de repente de uma jornada para a outra perde a liderança do campeonato. Achas que ainda vai haver muitas mudanças? Achas que ainda vai, por exemplo, esta nova entrada do Rui Borges para o Sporting vai voltar a tornar o Sporting categoricamente superior às outras equipas? É assim, eu acho que considero que o Sporting neste momento não está a ter um campeonato não tão tranquilo enquanto eles ambicionavam, obviamente dada a saída do Ruben Amorim, chegada de João Pereira, o pequeno descalabro que houve durante os jogos enquanto ele foi treinador. Agora com a chegada de Rui Borges, vindo do trabalho extremamente sólido que tem feito pelo Vitória de Guimarães, considero que vai haver uma maior estabilidade nos resultados, mas acho que mesmo assim este não é um Sporting de Ruben Amorim. Claro. É um Sporting totalmente diferente, tanto a nível tático como também a nível de como se apresenta no jogo, obviamente. Deixa-me falar aqui de um ponto. De facto, o trabalho do Rui Borges no Vitória foi muito bom nas ligas europeias, na Conference League. Agora, no campeonato, ele demonstrou certo nível de inconsistência. Ele mostrou-se bom nos jogos grandes. E, aliás, chega ao Sporting, ganha ao Porto e ganha ao Benfica em 2 jogos. Portanto, nesses jogos grandes eu acho que ele realmente é bom, taticamente, leva um adversário e tudo mais. Depois na parte dos jogos que se calhar há uma dificuldade menor, se calhar aí eu sinto que ele já não vai tão preparado com a equipa. Sim, eu que também, esqueci de mencionar isso ainda agora. De facto, só na Conference League, de facto, eles estão neste momento invencíveis e já passaram para a próxima fase, mas de facto no campeonato não estão a fazer aquele campeonato espetacular, como às vezes até o Vitória costuma fazer, vamos dizer, padrões Vitória. Mas acho que de resto, foi como eu disse, acho que o Sporting vai se calhar continuar a ser um grande candidato para o título nacional. Sim, e pegando no ponto que estavas a dizer, eu acredito que um Sporting com o Ruben Amorim, nesta altura do campeonato, com os deslizes que o Benfica e o Porto tiveram, o Benfica perde 5 pontos logo no início do campeonato, o Porto foi perdendo alguns jogos, teve, não sei se estou certo ou não, mas cerca de 5 jogos sem vencer, algo desse género. E acho que o Sporting de Ruben Amorim já tinha sido praticamente campeão a esta altura do campeonato. Sim, eu acho que, aí está, como eu disse, de facto o Sporting de Ruben Amorim ninguém conseguia bater de frente. Se não fosse a saída dele pela Manchester United, eu acho que de facto o Sporting estaria muito melhor no campeonato do que está atualmente. Pronto, depois pegando um bocado no Porto, o Porto vê a direção ser completamente modificada. Pinto da Costa, presidente mais titulado do mundo, depois de 40 anos, ou talvez até mais, acaba por perder as eleições. Entra o André Vilas-Boas, também já conhece a casa, já lá treinou, teve sucesso enquanto passou pelo Porto. A escolha de Vítor Bruno, a saída do Sérgio Conceição, o que é que tu achas que ali aconteceu? Como é que achas que vai... Porque já se tem, de certa maneira, tranquilizado um pouco aquele problema inicial. Como é que achas que vai ser daqui para a frente? Eu acho que, sinceramente, o Porto agora está a voltar a jogar, neste caso, com convicção. Acho que é o que faltava no início com o Vítor Bruno, neste caso. Porque, aí está, apesar de terem ganho a Supertaça contra o Sporting, num jogo dito épico, tiveram muitos deslizes no campeonato, até ditos desnecessários. Aliás, acho que a maior derrota, neste caso, foi contra o Benfica em casa, enquanto o Benfica ainda estava a tentar estabilizar-se com a chegada de Bruno Lage. Mas eu acho que o Porto, sim, vai voltar a estar mais estável, porque afinal das contas, Vítor Bruno esteve sempre na asa de Sérgio Conceição, e sabemos bem que com Sérgio Conceição o Porto era muito, muito capaz, e algo que vai acontecer no futuro vai ser exatamente isso.
Sim, eu acho que o Vítor Bruno não tem a força de balneário e a presença que o Sérgio Conceição tinha. Mas é alguém que esteve sempre ali, que percebeu de que maneira é que é preciso trabalhar os jogadores, de que maneira é que é preciso, principalmente psicologicamente, aquela ideia de raça do dragão que os jogadores do Porto costumam ter, ele sabe perfeitamente como colocar essa mística nos jogadores. Só que temos uma questão aqui que é Vítor Bruno, taticamente não me parece tão assertivo como o Sérgio Conceição. Porque o Sérgio Conceição, em jogos grandes, um bocado como o Rui Borges é um pouco, pá, ele chega ali preparado, se for preciso joga com 5 médios, se for preciso lança um puto novo que nem está já à espera. E o Vítor Bruno dá-me ideia que contra o Sporting estava a perder 3-0 e acaba por ganhar 4-3, mas acho que foi mais o Sporting falhar do que propriamente algo de categoria do Porto. E depois, contra o Benfica, não mostraram aquela vontade, aquela raça que costumam ter. Agora que o Sporting voltam a perder para a Taça da Liga, dá a ideia que nos jogos grandes ele peca muito. Sim, eu acho que é o que tem acontecido muito. Parece que faz exibições extremamente convincentes contra as equipas, vamos dizer, que são obrigatórias ganhar, mas aí está, para o Porto, e qualquer adepto do Porto sabe que é obrigatório ganhar contra os rivais maiores de Portugal. E, obviamente, se chegam aos jogos desses, perdem até de forma embaraçosa, é mau para o Porto. Mas acho que, aí está, a meu ver, o grande problema atual do Porto acho que não é só a nível tático. Falta profundidade de plantel e de uma pessoa que marque tantos golos como o Samu. Neste caso, não está sempre a depender do Samu para marcar golos. Sim. Eu li algo desse género, em que dizia que normalmente o marcador principal tinha sempre ali uma referência, um apoio. O Jóqueres teve a época passada o Pote, na altura do Benfica, assim, o Cardoso tinha o Lima, e já recuando bastante, mas havia sempre ali um braço direito. E o Porto fica-lhe a faltar, talvez agora Rodrigo Moura, aliás, talvez consiga, mas acho que ainda não está preparado para ser já essa segunda mão. Sim, eu também penso que até vimos pela mesma fonte essa informação, porque eu lembro de ter visto isso, que estão a querer atrasar-se cá. O desenvolvimento de Rodrigo Moura está já a fazer dependerem-se dele para ser o braço direito do Samu, o que seria um bocado injusto logo. Não digo injusto na idade dele estar a fazer isso, né, porque acho que até deu um certo destaque, mas querendo ou não, acho que já destaca mais para um miúdo que precisa de desenvolvimento, querendo ou não, ele tem só 17 anos, não... E para acabar principalmente o tópico do Porto, de frisar que é incrível, e aí mostra o quão o Porto, apesar de todos estes problemas, mudança de direção, mudança de treinador, pouca profundidade de plantel, neste momento ganha, e perdendo contra o Benfica, perdendo contra o Sporting, vencendo agora o jogo em atraso com o Nacional, vai para o primeiro lugar. E já foi jogar a Vitória, a jogar a Guimarães, já foi ao Alvalade e já veio ao Estádio da Luz. E com o Braga não sei ao certo se foi a Braga ou se recebeu, mas seja como for, já fez 3 jogos de grande dificuldade, jogos que tem perdido, e nos jogos com menos dificuldade tem ganho. Portanto, neste momento, não olhando para plantéis, mas vendo apenas o calendário que as 3 equipas tiveram, o Porto está muito... com o caminho mais facilitado agora até ao fim do campeonato. Sim, porque afinal das contas, jogar no Dragão é sempre muito complicado. E nota-se mesmo, porque se é para perder, perdem como gente grande. Pronto. O Porto, segundo lugar, pode ir para primeiro. Chegamos ao Benfica. O Benfica, na minha opinião, não sei se concordas, o Sporting teve grandes oscilações, mas teve 2, que estava a subir a pique, e desceu também a pique, e agora está-se a estabilizar. Sim. O Benfica começou a descer, subiu, consegue chegar à liderança do campeonato, e agora, de repente, volta a descer completamente sem... Ainda não se vê um travão. Ainda não se consegue ver onde é que esta descida vai chegar. Portanto, neste momento é o clube que eu acho que demonstra mais instabilidade, oscilações mais fortes, e queria saber também o porquê de achares que isso está a acontecer. Sim, de facto eu consigo ver isso dessa forma, estamos a ter uma descida, mas não dá para realmente perceber o porquê. Será que é do treinador, será que é dos próprios jogadores, porque já reparei nisso há vários meses, que acho que também o plantel do Benfica é o mais profundo dentre os 3 grandes, porque ainda ou não, bom, mas o problema é profundo, mas parece que nem todos, por exemplo, falando agora a nível de pontas de lança, temos Arthur Cabral, Amdouni e Pavlidis.
Pavlidis quando joga, marca um, mas o resto falha. Depois o Amdouni só é bom em segundas partes, porque aí está. E é mesmo a meu ver, acho que ele serve mesmo para isso. Jogar segundas partes, porque é um jogador, digamos, explosivo, que consegue desequilibrar e assim. Ou seja, acho que para ser titulado não dá. E depois o Arthur Cabral, quando realmente chega, marca. Só que parece que o Bruno Lage não consegue dar essa oportunidade a Arthur Cabral. Não sabemos porquê. Eu, por acaso, não queria agora estar a falar dos avançados, mas pegaste e vou dar seguimento, porque depois queria fazer um pouco a comparação de Jokers, que é ridiculamente bom para a nossa liga, o Samu, e depois falar também na questão Pavlidis, Arthur Cabral, Amdouni eu sinceramente não considero um 9. Sim, 9, propriamente mas pronto, queria falar nesse ponto. O Benfica, acho que depende muito neste momento de Di Maria. Sim. Que o ano passado era visto como talvez um problema nas mãos de Roger Schmidt, também devido à má gestão que ele lhe trazia. Este ano, pelo contrário, tem sido uma figura importante. Quando está num dia assim, é de facto desequilibrador, muda um jogo. Mas depois tens visto o Benfica com o Trubin, de repente, há jogos, 4, 5 jogos que está ok, está incrível, depois de repente está outra vez em baixo de forma. A defesa do Benfica, Otamendi com bastantes problemas de fora de balneário, dentro do balneário, mas fora de campo. Tomás Araújo aparece bem. Últimos 2, 3 jogos também já tem tido alguns erros que na posição são imperdoáveis. O Bá costuma ser bom, mas tem fragilidades defensivas, é muito mais ofensivo do que defensivo. Carreras tem sido dos jogadores mais constantes na equipa, mas há ali uma falha de motivação, porque parece-me que naquele jogo contra o Porto, no jogo com o Atlético de Madrid, havia uma grande dinâmica de grupo, tudo a remar para o mesmo lado, e quando isso acontece o clube está bem, mas depois, quando são aqueles jogos que se calhar que também deviam estar e que assim ganhavam os jogos, não se tem visto. É isso, acho que de facto eu lembrei-me disso porque o início da nova era Lage de facto parecia algo, até dizia finalmente a minha equipa está a jogar futebol, não sei. Exatamente. Mas depois de repente chegamos mais ou menos ao final de novembro, está sempre há vezes escalados e ninguém sabe realmente porquê, como já disse, porque parece que aí está, como tenho visto os jogos, primeiras partes horríveis, mas depois as segundas até são boas, mas não chega para compensar das primeiras partes. Não, porque já começas em desvantagem. Claro, esse é o problema. E tiveste a questão, por exemplo, para mim, o resultado que faz o Benfica estar tão abaixo na classificação é o empate com o ABS. Porque de um jogo que na primeira parte foi completamente do Benfica, e na segunda parte, de repente, parece que esqueceram de jogar à bola, parece que esqueceram que o jogo tinha 90 minutos e deram uma segunda parte, oportunidades para o ABS, que acaba por marcar o gol com justiça. Agora tu falas disso, realmente é isso que me lembrei. Acho que esse jogo contra o AVS, de facto, foi o ponto de viragem nesta questão de, ok, Benfica está a jogar bem à bola, mas agora de repente está a jogar mal. O que é que se passa? É realmente... Eu fiquei de facto perplexo, porque estava a ver a primeira parte, estávamos a fazer não estávamos a fazer um jogo assim 5 estrelas, mas pronto, marcámos o gol, não sei o quê, estávamos a aguentar, ok. A segunda parte estava a vê-la assim, a ver, mas o que é que se passou durante o intervalo para agora parece que deixam de saber jogar a bola. Não dá para perceber, estavam sempre a ser constantemente atacados, não sabiam como haviam de reagir, neste caso, a contra-ataques e fazer, pronto, criar oportunidades ao fim e ao cabo, não... Sim, e é essa inconsistência que a equipa tem demonstrado que faz neste momento estar em terceiro lugar. A segunda volta bem, eu acredito que o mercado de transferências, e podemos pegar um pouco também por aí, porque eu quero ir falar do Jokers e tudo mais. O mercado de transferências abriu agora há 8 dias. Para já ainda não há muitas mexidas na Liga Portuguesa, houve-se alguns rumores, agora Rui Silva para o Sporting, possivelmente. Sim. Mas em termos de saídas, quem para ti achas que são as principais figuras que irão sair do Campeonato Português? É assim, há bocado estava a ver, mas aí está, duvido que vá acontecer porque estava a ver apareceu-me assim em notificação que o Amorim queria o Gyökeres. Agora, temos o problema porque aparentemente o United não consegue reforçar-se. Ou seja, o que realmente arruína o projeto da época, de meia época, vamos dizer, que o Amorim tinha agora para o United. Ou seja, não
não dá para reforçar, infelizmente. No Amorim, se quer o Gyökeres, das duas uma espera pelo verão, ou infelizmente vai ter que, como quem diz, calar-se para sempre. Mas de resto, acho que de saídas não vejo ninguém, nem sequer dos três grandes, nem de outros clubes, a sair neste momento. Apesar de, pronto, houve algumas mexidas. Por exemplo, lembro que o Rafa Aquitane voltou para o Estoril, por exemplo. Sim. Estava no Braga. Lembro-me... E já marcou. Fran Navarro foi para o Braga, por exemplo, e marcou contra o Benfica. Mas, por acaso, esteve desaparecido neste último jogo contra eles para a Taça da Liga. Né? Marcou para o campeonato e não para a Taça da Liga. Mas, pronto, houve assim umas saídas que passam debaixo do radar, porque, infelizmente, querendo ou não, os mídias não dão muita atenção a clubes sem sede, Benfica, Porto, Sporting. Sim, é assim, eu sinto que se na altura em que o Rubén Amorim disse que ficava no final da época passada, o Gyökeres sentiu que também queria ficar, que queria manter-se no projeto junto de Rubén Amorim, sinto que agora talvez, e depois daqueles maus resultados, sinto que o Gyökeres possa ter mais vontade de sair. Só que também acredito que queira o Manchester United, pela razão de voltar a estar com um treinador que o potencializou, que o fez ser o melhor marcador de todos os campeonatos mundiais profissionais. Agora, há outras propostas. Fala-se de Barcelona, não se sabe bem como, porque Barcelona, financeiramente, aquilo é uma lástima. E nem sequer conseguiram inscrever agora o Dani Olmo, por exemplo. Não conseguiram. Mas há outros clubes interessados. Falou-se muito tempo do Arsenal, pelo Gyökeres. Eu acho que a vontade dele sair existe. Não sei se vai acontecer agora, se vai acontecer no final da época, mas uma coisa é certa. O Sporting aí merece uma salva de palmas por conseguir manter o jogador com mais golos em 2024 do mundo inteiro, das ligas profissionais, na sua equipa, com um salário nada alto para o jogador que é. E assim, e normalmente são jogadores que lutam por competições diferentes, por competições mais fortes, quer queiramos, quer não. Por isso, o Sporting nisso tem um mérito, exatamente. Uma coisa que queria falar e tínhamos esquecido há pouco. Santa Clara, neste momento, é a equipa revelação do campeonato. Mantém-se ali taco a taco com o Braga, perdeu com o Braga e desceu da classificação, mas continua ali, taco a taco. Clube que antes lutava pela manutenção, fazia 30 pontos, se calhar, a faltar 2-3 jornadas para acabar o campeonato, e agora penso que já ultrapassou a marca dos 30 pontos, que é mais do que segura para a manutenção, e é um clube que ninguém esperava. Não, por acaso, até posso ser, na altura em que eles desceram, já não lembro em que época é que foi. Penso que foi há 2 épocas. Julgo que sim, foi 2 épocas, sim. Olha, obrigado. Sim, de facto, para mim é que foram a equipa de ilusão, porque até, pronto, aí está, como tu dizias, é uma equipa daquelas que, ok, pronto, jogam, não sei o quê, até apresentam jogos fixes, pronto, mantêm-se no campeonato, ok. Mas depois, não faziam nada espetacular. Agora, passada 2 épocas atrás descem, assim, de forma, assim, horrorosa, pá, não dá para deixá-los bem, mas depois esta subida e agora as exibições que têm estado a fazer para o campeonato, de facto, tem sido uma enorme surpresa para mim. Bem, não temos muito mais tempo. Queria fazer-te uma última pergunta. Para ti, neste momento, e olhando para tudo aquilo que já abordámos aqui, quem é o campeão nacional 2024-2025? É assim, acho, como eu já disse, sinceramente falando, acho que é o Sporting, mas não vai ser com tanta tranquilidade como se espera. O coração diz-me uma coisa, eu acho que se fosse acreditar, penso que o Sporting poderá ser campeão novamente, porque lá está, apesar de provavelmente não chegar ao nível que teve com o Rubén Amorim, tem um plantel que voltou a unir-se e já vimos no passado que ao unir-se o Sporting tem sido a melhor equipa a jogar em Portugal. Finalizamos assim o nosso primeiro episódio de podcast sobre o tema desporto. Se tens interesse em vir fazer o podcast, basta contactares algum membro do núcleo, nós iremos marcar uma data, trazemos-te aqui a estúdio e tens toda a liberdade para gravares sobre o tema que quiseres um episódio de podcast para o nosso curso. Tchau!